A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu espero que estejam todos bem, né? Agora nós estamos nos encontrando na igreja por motivo do isolamento social, mas quero nessa noite deixar uma palavra para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. E a palavra que essa noite eu quero deixar para você está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, cujo título é Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E diz assim a palavra: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Até o versículo de número 8. Quem escreveu isso foi o homem considerado na Bíblia o homem mais sábio do mundo, Salomão. Um homem que, muito jovem, foi elevado a ser rei no lugar de seu pai, Davi, que tinha sido um grande rei, ou até hoje considerado o maior rei de Israel. Hoje, no Estado de Israel, a bandeira é branca com uma estrela em azul, que é chamada a Estrela de Davi. E Salomão, seu filho, ao começar a reinar, Deus apareceu a ele à noite em sonhos e perguntou: o que tu queres? O que tu queres que eu te faça? E Salomão fez a escolha mais importante de todos os tempos para ele. Ele disse para Deus: eu quero sabedoria para guiar seu povo. Eu sou muito jovem, não sei como fazer, o Senhor me dê sabedoria. E o Senhor disse para ele: já que tu não pediste riqueza, não pediste a morte dos inimigos, não pediste outras coisas materiais, eu vou te dar a sabedoria e vou te dar as outras coisas. E Salomão viveu uma vida de sábio. Ao final da sua vida, ele cometeu alguns erros, e ele então escreve o livro de Eclesiastes, onde ele diz, em alguns momentos, que tudo era vaidade. Ele pôde entender as coisas desta vida. E nos tempos hoje, dos dias atuais, tempo de coronavírus, tempo de Covid-19, tempo de confinamento, isolamento social, quarentena, o nome que as pessoas queiram chamar, que para alguns é quarentena porque já estão infectados com o vírus e aí tem que ficar 14 dias em casa. Para outros é distanciamento social, não pode se encontrar uns com os outros. Para outros é isolamento social, alguém que está com suspeita da doença tem que ficar mesmo dentro da sua casa, longe dos parentes. Enfim, seja o nome que for, é um momento difícil, é um momento complicado. E pastor, hoje é tempo de quê? Aqui há várias coisas, tempo disso, tempo daquilo. Eu vou para a última parte. É tempo de guerra e tempo de paz. Eu diria para você que é tempo de guerra. Tempo de guerra, pastor? Então a gente deve guerrear contra os falsos políticos, aquele político que a gente não gosta, ou contra a mídia que está falando isso. Não. Esquece isso aí, que não é esta guerra que eu estou falando para você. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, como diz a palavra de Deus, mas contra os principados e potestades que estão nos lugares celestiais. A tua guerra, neste momento, servo de Deus, é uma guerra de oração. O Brasil está na iminência, segundo as autoridades, de poder a pandemia aumentar, os casos triplicarem, quadruplicarem, eles falam da curva subir demais, outras coisas mais. Mas esse é tempo de guerra, guerra de oração. Você tem que estar guerreando em oração. Como é que os grandes homens de Deus venceram as coisas no passado? Se você for olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver quadros, muitos homens encontrando situações difíceis. Neemias, por exemplo, recebeu a orientação, ou a informação, melhor dizendo, que Israel estava destruída.
A cidade santa estava destruída, o povo estava passando necessidade, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. E ele foi e orou ao Senhor, apresentou o seu problema. E depois ele foi diante do rei, o rei falou, você está triste? Ele disse, estou como poderia estar por causa dessa situação do meu povo. E o rei pergunta para ele, o que você quer? E a Bíblia diz que naquela hora ele orou ao Senhor. E falou ao rei que ele queria ir para ver o seu povo. E o rei o permitiu. E nós temos o livro de Neemias, a qual você vai encontrar certas palavras tremendas naquele livro. Aquele livro nos fala, por exemplo, quando Tobias chama ele para fazer, ir com ele ao templo, alguma coisa assim parecida, ele diz, como eu poderei deixar essa grande obra que eu estou fazendo? No momento, como podemos deixar esta grande obra que é orar, que é interceder, que é clamar, e até mesmo, como já tenho dito em outros vídeos para você, através das redes sociais, através da oportunidade que você tiver, do telefone, falar de Jesus, levar esperança para outras pessoas que precisam. Também diz lá no capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, o senhor está alegre por causa do Covid? Não. O senhor está alegre por problemas financeiros? Não. Então, eu sempre digo na igreja, né? Quando diz lá em 1 Tessalonicenses 5, né? Em tudo dai graças. Eu digo para a igreja, eu vou dar graça para o desemprego por causa disso, daquilo, dos problemas? Não, eu vou dar graça que, não obstante estamos passando por um desemprego, um problema, e no momento, não obstante estamos passando pelo Covid-19, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus. Nós sabemos a quem clamar, nós sabemos a quem orar, nós sabemos a quem buscar, nós sabemos a quem verdadeiramente pode resolver o nosso problema. Então, é tempo de guerra, guerra espiritual. Mas foi só Neemias que orou? Não. Eu citei, numa das minhas mensagens anteriores, o rei Ezequias. O rei da Síria o cercou, ele não tinha condição nenhuma. O que ele ia fazer? O que ele ia fazer? Ele não tinha, ele não poderia vencer aquele rei. O exército era muito maior. O rei o ameaçou de várias maneiras. O rei mandou cartas ameaçando, mas ele não estava ameaçando Ezequias, ele não estava ameaçando o profeta Isaías, ele estava ameaçando o Senhor dos Exércitos. E foi diante do Senhor dos Exércitos que Ezequias dobrou o seu joelho, falou com ele, e o Senhor mandou um anjo, destruiu 185 mil daqueles assírios e deu a vitória a Ezequias. Deu vitória a Israel, deu vitória ao povo de Deus. E a gente pode continuar orando. Nós vamos falar, por exemplo, eu não tenho nem citado muitos exemplos de mulheres, mas podemos falar sobre Ana. Ana era uma mulher que era estéril, e o seu esposo, naquele tempo, era assim que funcionava, tinha mais de uma esposa, tinha outra chamada Penina, e a Penina tinha filhos, e a caçoava dela era triste. E naquele tempo também, veja bem, meu irmão, uma outra lição muito importante. Depois a gente pode até trazer uma outra palavra sobre ela. A arca do Senhor estava em Siló, e aquelas pessoas só iam uma vez ao ano, e passavam alguns dias ali em Siló e voltavam para suas casas. Aonde era o lugar de adoração, era na casa. Eles tinham de adorar a Deus em casa, durante o ano todo. Uma vez ao ano, iam a Siló, e ali louvavam a Deus. E num desses dias, ela chegou diante do tabernáculo, lá, da situação onde estava, e ela começa a orar em voz baixa. O sacerdote acha que ela está bêbada e fala com ela. Então ela diz que ele está pedindo alguma coisa, seu coração está angustiado. Ele diz, Deus ouviu a tua oração e precisa ser atendida. E a palavra diz que ela voltou para sua casa e ela engravidou de seu esposo e Deus lhe deu Samuel. Samuel não foi só importante para a vida de Ana, de Elcana, de Eli, mas foi importante para a vida de todo o povo de Israel. Israel estava num momento que não havia palavra profética, mas Deus usou Samuel como último juiz. E um profeta também. Este homem ungiu 2 reis de Israel, Saul e Davi. Isso veio de uma oração de uma mulher. Uma oração que ela pedia a Deus. Pediu por si, lógico, pediu pela sua vida, pediu para a sua casa, ela precisava, ela queria, mas Deus abençoou ela e abençoou muitas outras pessoas. Verdadeiramente, meu amado irmão, estamos em tempo de guerra, guerra espiritual. Agora é tempo de orar, não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, não é tempo de falar mal disso, daquilo, é tempo de orar, é tempo de orar. Ore o máximo que você puder, tire o seu tempo de oração. Pastor, somente oração? Não, medite na palavra.
A palavra vai te mostrar os caminhos que você precisa seguir. A palavra vai te orientar naquilo que precisa orientar. Porque eu tenho certeza, como a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse momento do Covid vai passar. Nós vamos sair deste momento. E Deus vai nos abençoar. Mas precisamos sair mais fortes espiritualmente do que entramos. Precisamos ter maior comunhão com Deus do que tínhamos antes. E essa comunhão permanecer. O cristão, ele deve estar sempre em oração, em clamor, pedindo a Deus. Vai passar o Covid, e aí você vai poder ir na igreja de novo. Cada um na sua igreja. Essa mensagem talvez depois vai para o Facebook e outros amigos vão ouvir essa mensagem. Temos prazer de ir na igreja. Hoje queremos e não podemos. Mas daqui a pouco precisamos voltar aí e temos prazer. Eu vou fazer uma oração por você nesta noite. Pai amado, este é tempo de guerra, guerra de oração. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que, ó Pai, essa situação que está sobre essa nação e sobre todo o mundo, Senhor, eu intercedo sobre a Espanha, sobre a Itália, sobre a China, Estados Unidos, todos os países, ó Pai, toda a Europa, onde está muito difícil. E aqui no Brasil também está chegando, Senhor. Mas eu creio que o Senhor está no controle e a vitória é certa em nome de Jesus. Opera tuas maravilhas sobre o Brasil. Livra o teu povo, Senhor Deus. Livra desse corona. Aqueles que já foram infectados, o Senhor possa, pela sua misericórdia, curar. As equipes médicas que estão ali na frente de batalha, o Senhor possa guardar todos aqueles que estão lutando, Senhor. E nós, como os cristãos que somos, possamos lutar em oração, em clamor, pedindo a tua misericórdia. Que o Senhor possa estar com a tua igreja nesta hora. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos, confiando na vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, nesta noite.